Boa tarde, meus irmãos. Sou Vinícius, servo do Senhor, e hoje eu gostaria de fechar com os irmãos esse assunto que nós estamos vendo, acerca da Bíblia e das constelações. O que a Bíblia diz acerca das constelações? Como é que essas coisas funcionam? Nós vimos até aqui, irmãos, algumas coisas, e eu gostaria de recapitular com os irmãos rapidamente para podermos fixar na nossa mente e entender que nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz acerca desse assunto. Na primeira live, nós vimos o que a Bíblia ela fala acerca das constelações. Nós vimos que Deus, ele criou as constelações. Amós capítulo 5, versículo 8. Olhem comigo, por favor. Amós 5, 8. Se você não tiver uma Bíblia, não se preocupe. Os versículos irão aparecer aqui no canto inferior da tela. Diz o seguinte, Amós 5, 8. Procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã. Escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Então aqui, no capítulo 5 de Amós, nesse versículo 8, nós vemos que a criação das constelações é atribuída a Deus. O sete estrela é uma constelação, o Órion é uma constelação, que inclusive nós podemos ver essa constelação do Órion aqui no Brasil. Então essas constelações, elas são atribuídas a Deus, foi Deus quem fez. Nós vimos então que Deus ele criou as estrelas e as constelações. Nós vimos também que Deus ele repudia a adoração aos astros. Isaías 47. Olhem comigo, por favor. Isaías 47. Perdão. Isaías capítulo 47. Versículo 13. Fala o seguinte: Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. Ela não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Então aqui Deus está falando que os astrólogos ali da Babilônia seriam punidos. Eles seriam queimados. Porque eles consultavam, eles buscavam e adoravam os astros. Deus repudia, meus irmãos, a adoração aos astros. Deus repudia a adoração à criação. Por que Deus repudia? Porque a criação aponta para o Criador. Romanos 1 nós vemos que as pessoas deturparam a verdade, adorando a criação ao invés de adorar a Deus. Deus, meus irmãos, ele é revelado pela criação. A própria criação de Deus manifesta o Deus Altíssimo. A criação de Deus aponta para o Criador. Então, a Bíblia diz isso acerca das constelações. Foi Deus quem fez. Deus não aceita adoração e o que ele fez aponta para ele próprio, porque as constelações são para a glória de Deus. Nós vimos também, meus irmãos, que as constelações e as estrelas, elas tiveram uma parte importante na história humana. Nós vimos que, no passado, muitos calendários eles foram influenciados pelas estrelas, né? O calendário maia, por exemplo, o calendário judeu, que é um calendário lunar, o nosso calendário, que é um calendário solar. Então, nós vimos que todas essas coisas tiveram influências das estrelas, influências dos astros. Pessoas também navegavam nos mares a partir da orientação pelas estrelas, no sentido de utilizar as estrelas como uma bússola para poderem identificar para onde eles estavam indo, se era para o norte, se era para o sul, se era para o leste ou se era para o oeste. Então, meus irmãos, nós vimos que as estrelas e essas constelações elas tiveram certa relevância na história humana, também tiveram relevância na história bíblica. Por exemplo, podemos lembrar dos magos que foram até Jesus adorarem ele em Belém, porque eles foram guiados pela estrela no céu. Deus utilizou então aquela estrela ali para orientar aqueles magos. No livro de Daniel também, por exemplo, nós podemos lembrar que as pessoas consultavam astros ali naquela época. E
elas não conseguiram dar interpretação para Nabucodonosor. Enquanto que Daniel, ele sim, ele tomou a atitude correta. Ele buscou a Deus. E Deus foi quem deu a interpretação do sonho ali para que ele respondesse então a Nabucodonosor. Então nós vimos, irmãos, que as estrelas e constelações têm sim uma parte na história humana. Nós vimos então na última live sobre o zodíaco e a Bíblia. O que o zodíaco significa, o que os signos eles significam à luz da astrologia. Nós vimos essa diferença entre astronomia e astrologia. A astronomia é um estudo legítimo dos astros. Como é que isso funciona? Como é que eu posso me orientar de forma como se fosse uma bússola, utilizando as constelações? É um estudo científico, é um estudo válido. Enquanto que a astrologia, ela é um estudo místico dos astros e como é que isso influencia na vida do indivíduo, como é que isso influencia na vida de alguém. Então, meus irmãos, os signos, à luz da astrologia, eles determinam a vida de alguém. Nós rebatemos também essa ideia aqui a partir da verdade de Deus, a partir da palavra de Deus, mostrando que quem determina a vida de alguém é o próprio Deus. O ser humano foi criado à luz, foi criado à imagem de Deus. É Deus quem determina a vida do homem. E isso aqui, a astrologia, ela está equivocada, ela está totalmente errada, ela está deturpando a verdade. Ela não é a verdade. Então, meus irmãos, nós vimos que precisamos ter uma compreensão correta, entendendo que isso aqui é verdade e que a palavra de Deus... nós devemos entender que a astrologia, ela é mentira e que não é a verdade e que esta daqui, a Bíblia, a palavra de Deus, essa é a pura verdade. Ela refuta todas essas questões erradas. A Bíblia mostra que nós devemos combater os falsos ensinos. Nós precisamos conhecê-la para então combater esses falsos ensinos. Perceba que eu não estou falando de um discurso de ódio. Não estou falando que nós devemos agir com ódio para com os astrólogos. Devemos combater as ideias, os pensamentos errados e devemos ajudar que essas pessoas, os astrólogos, eles contemplem a verdade de Deus. Eles contemplem a verdade do Salvador. Eles contemplem que somente Jesus é o Salvador. E somente Deus determina a vida do ser humano. Nós vimos todas essas coisas, irmãos. Então Deus, ele criou as estrelas e constelações. As pessoas buscaram adorar a criação ao invés do Criador. E elas se enganaram e cometeram perversidades por conta disso. E vimos que somente Deus é digno de adoração. Cristo, meus irmãos, é a única verdade. E a Bíblia é quem apresenta isso. É a Bíblia que conta a história do Salvador, da única verdade. Então, meus irmãos, muito obrigado por esse tempo que tivemos de estudo. Que Deus os abençoe. Espero que Deus utilize de alguma forma esse assunto para abençoar a sua vida e que nós possamos conhecer a verdade para combater os falsos ensinos. Deus os abençoe.